Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa tarde para você. Oi, Cássia, boa tarde para você, para os ouvintes e para quem nos assiste. Vera, nós temos segundo turno em várias cidades brasileiras no próximo domingo e uma cidade que é super importante, claro, cidade de São Paulo. E aí quero te ouvir, Vera, sobre como as duas campanhas estão chegando nessa reta final das eleições. Pois é, a campanha do Ricardo Nunes faz o primeiro evento com o Jair Bolsonaro, né, nessa terça-feira. Bolsonaro vai participar de um almoço com o candidato do MDB à reeleição. Também vai estar o Tarcísio de Freitas, vários outros empresários, apoiadores, etc. E é a entrada tardia do Bolsonaro na campanha depois de um apoio bastante claudicante ali no primeiro turno. Na verdade, agora esse apoio acontece no momento em que o Nunes nem precisava tanto e nem fazia tanta questão assim da presença do Bolsonaro. Ele tem preferido fazer agendas com o Tarcísio, que tem uma popularidade maior e uma rejeição menor na cidade, e que foi um apoiador mais presente, mais firme, mais fiel desde o comecinho do primeiro turno, Cássia. Então, vai ser uma agenda ali em que a gente deve ver muito sorriso amarelo, tanto do Bolsonaro quanto dele, porque nenhum nem outro tem tanta afinidade assim, mas entenderam que era necessário, que era importante. Nesse momento, eu acho que mais importante até para o Bolsonaro do que para o candidato, para ele poder dizer que venceu em São Paulo, que teve uma vitória em São Paulo, embora todo mundo saiba que a vitória não se deveu a ele, mas assim vai ser apresentado. Então, essa é a principal agenda do Nunes essa semana. O Guilherme Boulos tem uma agenda intensa aí e tem feito muitos anúncios na esperança de virar votos nessa reta final. Ele prometeu uma vigília quase integral, diz que fez uma mochila e saiu de casa e só volta depois da eleição, que vai dormir na casa de eleitores, que vai para comitês, que vai para a casa das pessoas fazer debates. Ele fez esse anúncio hoje num púlpito montado na frente do prédio da prefeitura. E juntamente com o anúncio de uma campanha quase non-stop, ele também anunciou uma espécie de carta ao povo paulistano, uma versão ali daquela ideia do Lula de fazer uma carta em que sela uma série de compromissos na esperança de reverter a rejeição que ele ainda tem muito alta segundo as pesquisas. Então, nessa carta, ele fala ali, né, no compromisso com uma cidade mais humana e dedica alguns parágrafos a falar especialmente com o novo trabalhador, esse que ele diz que a esquerda não foi hábil em conquistar nos últimos anos. Ele fala que a periferia mudou, diz que a esquerda não se aproximou desse grupo, e aí fala lá, você, mulher, que foi abrir seu salão, vender salgado na garagem de casa ou na porta do metrô, você sabe disso, isso que a esquerda não se conectou com o público. Você, jovem, que financiou uma moto, foi trabalhar sem parar e sem nenhuma proteção, sabe disso e tal. Então tem um meia-culpa, e diz, muitas vezes nós deixamos de falar com vocês, e assume um compromisso de que a prefeitura vai oferecer oportunidades e não aparecer só para cobrar boleto, porque tem uma resistência desse pequeno empreendedor com a ideia de que qualquer tentativa da esquerda de oferecer uma maior segurança social para eles equivale a uma tentativa de taxar, de cobrar impostos, etc. Então ele está dizendo que vai oferecer oportunidades dissociado dessa ideia de cobrança de taxas e impostos. Então é a tentativa dele de reverter votos até o final. Eu disse aqui algumas vezes já que ele adotou umas estratégias novas para tentar também chegar naquele eleitor que se cativou pelo Pablo Marçal. Então, só nessa jogada ele fez duas espécies de marçalizações. Ele anunciou ainda no sábado que faria um anúncio na segunda. Então, essa ideia de criar uma expectativa, de falar farei um grande anúncio em outro dia, é uma coisa que o Marçal usou muito no primeiro turno. E essa coisa de rodar a cidade sem parar também lembra uma tática lá do Marçal no primeiro turno, quando ele saiu correndo por 48 horas, disse que faria ali vários bairros correndo antes do primeiro turno. Então, é uma tentativa do Boulos de produzir fatos que rendam ali comentários e compartilhamentos e curtidas nas redes sociais e, com isso, tentar chegar num novo eleitorado, Cássia.
E Vera, você estava falando sobre o Nunes ter, né, a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro agora nessa reta final de campanha, né? Ele que foi muito hesitante no primeiro turno. Agora, por outro lado, a gente não tem nenhuma previsão da participação do presidente Lula na campanha do Boulos, ainda mais depois do acidente doméstico que o presidente sofreu no fim de semana, né? Exato, o presidente sofreu um acidente, bateu a cabeça no fim de semana, teve ali que dar alguns pontos, está em observação para que se veja se ele tem algum tipo de sangramento craniano, embora os médicos sejam unânimes em dizer que ele está bem e que pode até exercer as atividades dele por videoconferência, ele vai fazer isso em relação aos BRICS, mas presencialmente na campanha do Boulos, como ele fez no finalzinho ali do primeiro turno, não se tem certeza se ele vai poder fazer. Ele deverá fazer uma live com o candidato daqui até o final da campanha, pelo menos uma, e o vice-presidente Geraldo Alckmin é que deve entrar em campo ali pela primeira vez ao lado do Boulos, num ato que ele vai fazer amanhã no Teatro Gazeta aqui em São Paulo. O Alckmin deve participar, é um apoio que ele ganhou no segundo turno, porque o Alckmin tinha a própria candidata no primeiro turno, que era a Tabata Amaral, mas ele desde sempre anunciou apoio ao Boulos no segundo turno e agora deve participar presencialmente também pela primeira vez amanhã nesse ato no Teatro Gazeta, Cássia. Vera Magalhães, muito obrigada, Vera, pela análise. Vera que volta aqui mais tarde a nossa programação dentro do Viva Voz segunda edição no ponto final. Até mais tarde, Vera. Até mais tarde, um ótimo jornal para vocês.